Quem acompanha o rolo, a confusão entre o Olavo de Carvalho e o General Mourão, pode ter a impressão que a gente está assistindo um esquete do Monty Python, um esquete humorístico. Mas não é. Realmente é uma briga que está ocorrendo na cúpula do poder no Brasil agora. Outra impressão que dá também que é algo recente, né, que começou alguns dias atrás, porque finalmente isso veio à tona agora de maneira muito mais clara e outras pessoas estão se manifestando sobre isso também, né? Mas essa briga já vem de algum tempo. Desde agosto do ano passado, quando o Bolsonaro anunciou que o Mourão seria o vice na chapa dele, o Olavo de Carvalho já tinha começado a atacar o Mourão. Eu quero ler aqui algumas manifestações do Olavo de Carvalho ao longo desses meses aqui, constantemente atacando tanto o general Mourão quanto a ala militar do governo. Então vamos lá. Essa aqui é uma fala do Olavo de Carvalho de agosto de 2018. Não me falem do general Mourão. Eu não quero conversa com este homem. Eu não confio nele. Eu não confio em nenhum general brasileiro. Isso foi logo após o anúncio do Mourão como vice. E isso não parou. O Olavo é uma máquina de publicação na rede social. Então ele constantemente publica vídeos, publica textos atacando seus desafetos. Em janeiro, logo após o primeiro mês de governo do Bolsonaro, o Olavo publicou o seguinte: se dependermos de tipos como Paulo Chagas e Mourão, em menos de um ano a quadrilha petista estará de volta ao poder, amparada nos serviços secretos da Rússia e da China. Ainda em janeiro, 31 de janeiro, alô, Mourão, ninguém votou em você. O povo aceitou você meio desconfiado, meio de má vontade, só por conta do amor que tinha e tem ao Bolsonaro. Por suas próprias forças e popularidade, você não se elegeria vereador nem no menor município do imenso Brasil. 5 de fevereiro. Estará o Mourão planejando livrar-se do Bolsonaro e usar a eleição dele como mera camuflagem para dar áreas de legalidade eleitoral a um golpe militar? Ou seja, aqui já começa a surgir a narrativa, a história de uma possível trama do Mourão e dos militares para derrubarem o Bolsonaro. E isso se dava, em grande parte, pelo tom moderado, pelo tom ponderado do Mourão ao lidar com a imprensa, ao lidar com a oposição política. Por exemplo, no caso do João Willis, quando o João Willis foi embora do Brasil, né, se autoexilou. Enquanto a família Bolsonaro comemorava na internet, o Mourão faz um pronunciamento repudiando as ameaças ao João Willis e dando apoio ao Jean. E não apenas isso, constantemente, o Mourão tem sido a voz da sensatez no governo Bolsonaro. Por incrível que isso possa parecer em relação ao histórico do general Mourão também, que já tinha feito eventos celebrando o Ustra, que já tinha feito declarações a favor de um golpe militar, caso fosse necessário, para restaurar a ordem. O fato é que, em relação ao Bolsonaro, o Mourão parece ser bastante sensato, de fato. E justamente por isso os ataques continuaram. Em 17 de março, o Olavo de Carvalho, quando se encontrou com o Bolsonaro em Washington, disse o seguinte para a imprensa: vou ser sincero, eu amo esse cara, o Bolsonaro, mas ele está rodeado de traidores. Eu não confio em praticamente ninguém no governo, exceto nele. E logo em seguida também ele disse que o Mourão é um cara idiota. E esse clima de paranoia, de temor, de inimigos, tanto externos quanto internos, parece permear esse governo do Bolsonaro. E um dos alvos nesse momento são os militares, na figura do Mourão. Após ter sido chamado de idiota, o Mourão se pronunciou. Ele evitava confrontar o Olavo de Carvalho, mas nesse momento ele se pronunciou dizendo que o Olavo estava passando dos limites e que se ele não parasse de atacá-lo, que ele processaria o Olavo. Coisa que não ocorreu ainda. Nessa época, ainda em março, o general Santos Cruz, que é o ministro da Secretaria do Governo, ele se pronunciou sobre esse caso, dizendo o seguinte: eu nunca me interessei pelas ideias desse senhor Olavo de Carvalho. Por suas últimas colocações na mídia, com um linguajar chulo, com palavrões, inconsequente, o desequilíbrio fica evidente. E nesses últimos dias aqui, né, isso prosseguiu, na verdade, isso tem sido constante, né? Os ataques aos militares têm sido constante pelo Olavo de Carvalho, que não para, ele não cessa. Ele estabeleceu essa inimizade com a ala militar e ele não para. Então, nesses últimos dias aqui, o Mourão se pronunciou e disse o seguinte, né? O Olavo deve se limitar à função que desempenha bem de astrólogo, que faz parte da trajetória do Olavo, né? Como fundador de escola de astrologia, como alguém que estuda artes esotéricas, faz parte de seitas místicas. Então, para entender essa rejeição que o Olavo, né, a parte ideológica do governo, que tem sido importante, gente, a gente não pode menosprezar a importância dessa ala ideológica que influencia de maneira profunda tanto o Bolsonaro quanto os filhos dele, quanto um grupo considerável de funcionários de primeiro escalão do governo, de segundo escalão. Há uma ala olavista muito forte no governo, principalmente no MEC, como a gente viu anteriormente, foi um campo de batalha dessa disputa ideológica entre os militares e os olavistas. A gente tem que entender a origem dessa repulsa, dessa rejeição do Olavo aos militares. Quem assistiu o documentário do Brasil Paralelo, que foi ao ar em março, recontando a história do golpe militar no Brasil, de 1964, já tem uma noção de qual é a visão do Olavo e dos olavistas em relação aos militares. Segundo o Olavo de Carvalho, o golpe militar de 64 teria sido uma tentativa dos militares para evitar
a ascensão do comunismo no Brasil, a vitória dos comunistas e uma ditadura socialista no Brasil como havia em Cuba ou na China. Porém, uma vez no poder, os militares eles foram coniventes com a esquerda, eles foram coniventes com os comunistas e, a médio prazo, permitiram a ascensão do comunismo no Brasil, que culminaria com a vitória do PT muitos anos depois, após a redemocratização. Então, na visão do Olavo de Carvalho, os militares não apenas não confrontaram a ameaça comunista, como permitiram que ela florescesse, como permitiram que ela continuasse operando, trabalhando nos bastidores no Brasil durante a ditadura militar. Talvez seja por isso que esse grupo prefira chamar a ditadura de dita branda, porque, segundo eles não atuaram para realmente destruir e desmantelar o comunismo no Brasil. O problema é que a noção de comunismo do Olavo de Carvalho é muito abrangente. Qualquer um que discorda dele se torna comunista. Segundo ele, alguém pode ser comunista sem saber que é comunista, sem defender nenhum ideal comunista, sem ter nenhuma leitura dos trabalhos de autores comunistas, de autores marxistas ou de esquerda como um todo. Você aí pode ser um comunista sem saber. Inclusive, ele chegou a chamar o Geisel, o general Geisel, de comunista também. E quando ele realiza esses ataques a certos grupos, como tem feito agora com a ala militar, o que você vê é uma mobilização dos seguidores do Olavo, que são muitos, são dezenas de milhares de pessoas, que se munem desses argumentos do Olavo para fazer ataques maciços na internet. E isso também é motivado por outras figuras como o Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, de ontem para hoje, ficou à noite enviando tweet após tweet atacando o Mourão, estimulando essa noção de que o Mourão é um potencial golpista e que quer derrubar o Bolsonaro. Que talvez até seja verdade, a gente não tem como dizer isso. Pode ser que haja realmente um grupo dentro do governo que queira a queda do Bolsonaro o mais rápido possível para que haja uma normalização da política. Como evidência disso, o Carlos Bolsonaro publicou um tweet no qual ele põe a foto do convite para um evento do qual o Mourão participou e seria palestrante. E nesse convite dizia o seguinte aqui, olha: os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro foram marcados por paralisia política, em grande parte devido às crises sucessivas geradas pelo próprio círculo interno do presidente, se não por si próprio. Em meio ao barulho político, o vice-presidente Hamilton Mourão emergiu como uma voz da razão e moderação, capaz de orientar tanto em assuntos internos quanto externos. O vice-presidente Mourão assumiu a gestão da crise da Venezuela e tem sido cada vez mais procurado por autoridades da China, Europa e Oriente Médio, bem como pela comunidade empresarial para atuar como interlocutor do governo. O ex-general de 4 estrelas também se tornou um dos favoritos dos jornalistas brasileiros, que frequentemente criticam o novo governo, por sua disposição de se envolver com a mídia e por suas importantes observações sobre a necessidade de o governo valorizar uma diversidade de opiniões. Ou seja, nesse evento ali, segundo Carlos Bolsonaro, esse convite foi aprovado pelo Mourão. O Mourão se apresenta como uma saída viável para o Brasil, para um governo que poderia levar o Brasil adiante e não apenas se dividir nessas brigas ideológicas sem sentido, sem propósito. Ainda nessa visita que ele fez para os Estados Unidos, o Mourão conversou com o filósofo Mangabeira Unger, que é um professor brasileiro em Harvard, e nessa conversa você vê o abismo que separa o Mourão do Bolsonaro, em termos de compreensão do Brasil, em termos de articulação política, em termos de intelecto até. É claro que a gente não pode ter nenhuma ilusão de que o Mourão é um progressista, mas o modo como ele lida com os problemas, com as questões, quando ele teve que assumir a presidência durante as viagens do Bolsonaro, já demonstra uma posição, uma postura muito mais presidencial do que o Bolsonaro jamais terá. E é por isso que ele tem encantado também tanto a imprensa quanto setores da esquerda. Eu tenho muitas ressalvas em relação a esse entusiasmo ao Mourão. Eu realmente tenho ressalvas. Mas acho muito preocupante uma queda de um governo, seja por impeachment, seja por outras razões, nesse momento no Brasil. Porque a gente já vem de um histórico de ruptura democrática com o impeachment da Dilma, então já é uma situação na qual a democracia está fragilizada, o debate político está contaminado, mas, por outro lado, essa briga ideológica interna no governo, ela tem que parar. Ela tem que parar, pois ela já mina a credibilidade de um governo muito frágil, muito instável, e que já não tem muita credibilidade também. O fato é que esses ataques, essas trocas de farpas entre a ala ideológica, entre o Olavo de Carvalho e os militares, não parece ter fim também. Ela tomou conta do MEC, se espalhou para outras áreas e agora está às claras para que todos vejam essa divisão completa que há entre os radicais do governo e a ala que seria mais moderada. A política é esse embate de forças diferentes lutando pela supremacia, mas agora o que se vê é que o Brasil virou um Game of Thrones.
E só nos resta esperar para ver quem vai sobreviver no final. Eu quero saber se você está acompanhando essa disputa ideológica no governo. O que você pensa sobre a presença do Olavo de Carvalho enquanto influenciador ideológico desse governo? Que tipo de influência ele pode ter lá dentro? E também sobre a reação contida dos militares, que eles estão muito discretos, eles estão dando poucas respostas a esses ataques. Agora começaram a se manifestar, mas o que isso pode indicar também para o futuro próximo do Brasil? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, assine o canal do Carta Capital e a gente se vê por aí. Abraço e até mais.